que acabou ontem falando de adubo verde e plantas de cobertura, né? Para quem não lembra, eu sou o Lucas, e eu vou estar conduzindo essa apresentação para vocês aí. Então, bora lá. Só relembrando, né, o que são essas plantas de cobertura ou adubo verde. Elas são práticas de conservar o solo e manter as características físicas, biológicas e químicas bem intactas, né, de uma forma que você consiga ou preservar ou melhorar essas características, e isso acaba trazendo uns benefícios, que foram aqueles que eu comentei com vocês na última apresentação, que é a fixação biológica de nitrogênio, que vai ajudar tanto na parte química quanto biológica, vai ajudar na parte física no controle de processos erosivos no seu solo e vai auxiliar também no controle de plantas invasoras, as plantas daninhas, né? Então, na apresentação de hoje, eu vou tentar contextualizar com exemplos um pouco mais práticos para vocês verem diretamente como esses benefícios são aplicados, né? Como eles mostram no campo. Então, esse aqui é um dos exemplos que eu vou trazer para vocês, na parte química e biológica, na parte física e na parte do controle de plantas daninhas, né? Que chama controle físico de plantas daninhas, uma alternativa aí ao método químico. Então, para começar, eu vou estar falando para vocês aí dos benefícios físicos. Então, como eu tinha destacado para vocês na última aula, na última apresentação, um dos benefícios que as plantas de cobertura ou os adubos verdes trazem para essa proteção do solo é para evitar processos erosivos. Então, você vai evitar que seu solo ele crie vossoroca, aqueles buracão grande, né? Quando normalmente isso é muito comum quando você tem o uso da monocultura, né? Que o pessoal às vezes acaba não utilizando adubo verde ou plantas de cobertura e entre um período de uma safra para outra fica aquele solo descoberto e isso leva a processos de erosão. A descompactação, e aí no caso da descompactação, eu trouxe um exemplo aqui para vocês, que do lado esquerdo aqui, você tem uma planta cultivada, independente dela qual seja, ontem para vocês eu trouxe soja, mas pode ser qualquer outra, café, milho, enfim. Então, você tem uma planta cultivada e um solo descompactado depois da adubação verde. Então, você vê que depois que você coloca o adubo, depois que você coloca essa planta de cobertura, o fato dela ter raízes mais profundas, ela vai abrindo esse solo, vai deixando esse solo mais fofo, menos compactado. Então, quando você colocar a sua planta cultivada, você percebe aqui, ó, tá vendo? Esse 0, 20, 40, 60 são as profundidades. Então, a sua planta ela consegue se desenvolver melhor, as raízes elas conseguem se desenvolver melhor. Então, elas conseguem pegar nutrientes em mais baixas profundidades. E aqui no exemplo da direita, era no exemplo daquele solo tosco da monocultura, né? Que você tem aquele solo ruim, compactado mesmo. Então, o que vai acontecer? A planta ela não vai conseguir passar mais ou menos de 15 a nem 20 centímetros de profundidade. Então, acaba tendo uma deficiência nutricional muitas das vezes. Então, por quê? Porque ela não consegue captar nutriente em baixa profundidade. E aí, outro exemplo que acaba beneficiando as plantas de cobertura é na melhor penetração da água. Por quê? Exatamente por conta disso. Porque conforme você vai abrindo essas cavidades, esses buracos, essas galerias, né, das raízes no solo, a água ela consegue infiltrar melhor. A água ela não vai ficar na superfície aqui, né? Ela vai conseguir penetrar. Então, ela não vai formar aquelas poças, enfim. E aqui eu trouxe um exemplo para vocês, né, de uma pesquisa que saiu recentemente. Aí eu vou até mandar o link depois da minha apresentação. Que isso aqui é um solo de uma pradaria, que é gramínea. É um solo, é um tipo de bioma típico de climas temperados. Então, isso aqui é nos Estados Unidos, né? Isso aqui do lado esquerdo é o ambiente de uma floresta, né? Um ambiente natural, um ambiente de pradaria, que não tem árvores, eles são só gramíneas, são só essas gramas. Se vocês não sabem o que é gramíneas, a gente pode trazer uma imagem para vocês para contextualizar melhor isso daí, mas os lugares de pradaria, eles não têm árvores, são só essas plantas cobrindo o solo. Então, conforme vai passando o tempo, essas plantas elas vão ficando lá, a condição do solo ela vai ficando melhor. Por quê? O solo está sempre coberto. Então, as raízes elas conseguem se desenvolver muito bem. Então, vocês conseguem perceber aqui, ó,
que esse exemplo do lado esquerdo, ele é mais ou menos igual isso aqui do lado esquerdo aqui dessa foto que eu trouxe. Por quê? Porque as raízes elas penetram bem, elas conseguem puxar nitrogênio aqui para cima da superfície, elas conseguem se desenvolver melhor. E aqui do lado direito seria esse exemplo aqui, ó, do lado direito também que eu trouxe para vocês, que é no caso de uma produção normal de monocultura. Que acontece o quê? O solo é compactado, né? E o fato do solo ser compactado, as raízes não conseguem se desenvolver muito bem. Agora, indo para a parte dos benefícios químicos. Dos benefícios químicos, ontem eu trouxe para vocês que vai aumentar o teor de nitrogênio na parte mais subsuperficial do solo, e isso vai favorecer que as plantas consigam se desenvolver melhor. Aqui, no caso desse exemplo dessa imagem, eu trouxe o caso das gramíneas. Peguei, por exemplo, o caso do milho, né? Então, aqui você vê que você tem a produção do milho, aqui você tem outro, e aqui você tem uma outra planta, né? E aí pode ser uma planta daninha, supondo. Então, o que vai acontecer? Essas plantas elas vão absorver os nutrientes do solo, nitrogênio, fósforo, potássio, aí tem cálcio, magnésio, enfim. Essas plantas elas vão absorver isso, só que elas não vão conseguir absorver bem todos esses nutrientes, elas absorvem um pouquinho de cada um. E aí, aqui, quando você coloca uma leguminosa, que é um exemplo de uma planta de cobertura, esses nutrientes, tá vendo que são os mesmos nutrientes, né? Aqui, aqui, aqui. Quando você coloca essas plantas de cobertura, esses nutrientes eles tendem a ficar mais concentrados na região das raízes, né? Eles concentram mais no ambiente. E aí, quando você vai consorciar, quando você coloca, por exemplo, uma gramínea junto com uma leguminosa, a planta ela consegue absorver melhor esses nutrientes, entendeu? Por quê? Exatamente por conta da leguminosa ela conseguir concentrar melhor nessa parte onde está as raízes. Então, você vai ter um aumento do nitrogênio e de outros nutrientes, então por isso que eu coloquei aqui reciclagem de nutrientes, e você vai aumentar a atividade biológica. Por quê? Porque você vai ter mais raízes na sua área, você vai ter uma concentração de nutrientes mais bem localizados, então isso vai ter micro-organismos se desenvolvendo, micro-organismos, inclusive micro-organismos benéficos, né, que vão fazer bem para a planta. E, e aqui eu trouxe um caso dentro do aumento da atividade biológica, o cultivo das leguminosas vai favorecer, eu tinha até comentado com vocês ontem, né? Que vai favorecer uma população de fungos micorrízicos. O que é isso? As micorrizas, elas são como se fossem uns emaranhados de fungo que se vão concentrar na parte das raízes e eles vão favorecer que a planta absorva mais nutrientes. Não é um problema para sua planta. Os fungos micorrízicos são benéficos, eles são bons. Então, se você conseguir, se um dia, se vocês tiverem a oportunidade de tirar uma planta e ver que tem uma associação de fungos acontecendo ali, isso é bom. Por quê? Porque a planta ela vai estar conseguindo absorver mais nutrientes. Então, isso é bom para o desenvolvimento dela e, consequentemente, você vai ter uma melhor produtividade na sua área. E por fim, eu trouxe o um exemplo aqui para vocês, eu me baseei nesses materiais, né, que é da Embrapa, que é o manejo sustentável de plantas daninhas em sistemas de produção tropical, e nesse estudo, que é supressão de plantas daninhas e produção de milho verde orgânico em sistemas de plantio direto. Então, só para contextualizar, você tem outras formas de você fazer o controle de plantas daninhas, né? As plantas daninhas, esse nome, é porque elas vão competir com a sua cultura principal na busca de nutrientes. Então, às vezes, a sua cultura principal do que você vai estar produzindo na sua área, ela acaba sendo meio prejudicada. Então, você tem que fazer um controle dela. E não necessariamente precisa ser químico. Esse caso é um exemplo de um controle físico, que é onde você cobre o solo, não sei se vocês vão lembrar, ontem eu falei para vocês, quando você cobre o solo, as sementes dessas plantas daninhas, elas precisam de muita luz para se desenvolver. Então, quando você cobre o solo, elas não vão conseguir germinar tanto. Então, ela acaba sendo uma alternativa viável para o controle de plantas daninhas ao invés do controle químico. Essas plantas, elas têm um poder que chama efeito alelopático. O que é isso? São substâncias químicas que as plantas soltam, cada planta solta uma, né? E ela impede o desenvolvimento de outra. Às vezes, esses efeitos alelopáticos é um estudo recente, né? Tem pouco material sobre isso, né? Mas os efeitos alelopáticos, normalmente, eles são benéficos. Por quê? Porque essas plantas, são as leguminosas, né? As plantas de cobertura, de uma forma geral, elas acabam soltando e suprimindo essas plantas invasoras também. Não só pela questão da cobertura do solo, mas a partir desses efeitos dessas partes químicas. Pode falar, Tiagão. Tá pouco tempo. Não, tá bom, tá indo no tempo correto ainda. Tá. Até para complementar,
Um dos efeitos alelopáticos já comprovados que existem é para tiririca, de diversas espécies leguminosas. Então, aquela coisa que ocorre na sua horta, que é difícil de controle, que tem aquela batatinha, que quem mexe com horta, principalmente, quem mexe com solo que está recebendo bastante sol, conhece. E é uma forma de, além de oferecer o controle físico, né, só reforçando, esse controle alelopático é quase que um controle químico, só que modulado pela planta, né? E é isso, e já é científico, já é comprovado. Mucuna realiza isso, Crotalária realiza isso. Então, só para dizer que nessa parte científica da tiririca, que é uma coisa chata, já existe. Mas falta ainda muito estudo. Perfeito, perfeito. E aí eu acho que tem duas coisas que a gente vale ressaltar aqui que são características, né? Mais dessas plantas de cobertura. Essas plantas, por mais que a gente estava falando desses efeitos, tal, por isso que eu trouxe aquele último slide para vocês, né? Que ele pega características de diferentes áreas, né? Se é de sombra, se é de calor, se é de frio, se tem resistência a fogo. Por quê? Porque as plantas de cobertura elas vão ter diferentes atuações, ou seja, elas não vão funcionar igual. Por exemplo, o sítio, eu não consigo enxergar, é sítio batuqueiro, badoqueiro, acho que é isso. Você me conhece se eu estiver errado. Mas, por exemplo, ele está na Bahia. Se ele usar uma planta de cobertura na Bahia, o efeito dela pode ser diferente aqui em São Paulo. Então a gente sempre tem que tomar cuidado e ver qual espécie que a gente vai estar utilizando. Porque para o fulano lá pode estar surtindo um maior efeito, pode estar sendo mó bom. Mas você vai usar aqui, pode ser que não tenha o mesmo efeito. Mas não porque a planta não funciona, mas talvez uma outra espécie seja melhor, entendeu? Então, e por fim, você deve optar por espécies que elas se desenvolvam rápido, né? Que tenham rápido desenvolvimento, que elas cresçam rápido, que elas nitrogenem bem o solo e que elas protejam bem o solo, inclusive para evitar que tenha uma competição com essas plantas daninhas. Então, isso é um dos efeitos que acaba tendo aí essas plantas de cobertura. Enfim, da minha parte é isso. Se alguém ficou com alguma dúvida, eu fico à disposição para tirar no final, tá bom? Para não comer o tempo do pessoal aí. Olha, eu vou dar uma falada aqui sobre a relação CN, brevemente, que ela vai ser mais aprofundada tanto pela Débora quanto pela Letícia, né, como funciona com os micro-organismos, e sobre a ótica especialmente de compostagem, né, se eu não me engano. Eu queria falar um pouco da relação CN alta, desejável, né, principalmente quando a gente quer produzir palhada, né, cobertura morta, principalmente, eu vou falar depois no próximo slide, mas é principalmente para garantir proteção física para o solo, né. E assim, quais coberturas, né, quais adubos verdes têm essa relação CN alta? No geral, as gramíneas, né, elas têm uma relação CN mais alta do que os outros adubos verdes, durante todo o ciclo delas. Tem algumas que têm um CN mais baixo, mas no geral mais alta. Braquiárias, mais comuns. E cortando elas, vão virar palhada. As leguminosas é uma questão muito interessante, que eu acho muito curioso, que a relação CN delas varia conforme a fase de vida que elas estão. Então, no início, o Lucas até falou sobre isso, né? No início, principalmente quando ela começa a florir, que ela vai precisar juntar nutriente, ela começa a puxar para cima esse nitrogênio e acumular na parte aérea. Então, se você quiser fazer uma poda desse material, uma capina desse material e colocar no solo, ele vai servir como quase uma adubação nitrogenada. Mas se você quer fazer uma palhada com ele, você pode esperar ele produzir as vagens. Então você vai estar produzindo semente, que depois você pode propagar, você pode trocar com alguém. E depois, na hora que você fizer a capina desse material, ele vai estar com uma relação CN mais alta, então ele vai decompor mais devagar e ele vai virar a palhada. Pode passar para o próximo slide. A palhada é muito interessante, né, para garantir a proteção de plantas que são mais sensíveis, que são mais exigentes em água, geralmente mais herbáceas, né, tipo hortaliças, ou, por exemplo, uma mudinha que você está plantando no seu SAF. E quais são os principais benefícios físicos que ela pode trazer? Proteção contra a radiação solar direta, né? E por que é bom ter essa proteção, né? Porque o sol batendo diretamente no solo, além de poder aumentar a temperatura, né, ser ruim para a parte radicular das plantas, favorecer a evaporação da água, então você vai ter que irrigar mais, a planta vai sofrer mais, essa luz solar pode ser ruim
para os micro-organismos que estão lá no solo, que podem ajudar a sua planta. Então, você cobrir, você dá uma condição para eles. Ele também aumenta a infiltração de água, né? Então, que nem o Lucas falou, quando a planta está viva, ela vai lá cavar no solo, basicamente, vai abrir galerias e isso vai entrar água. A planta morta vai fazer com que, através da proteção contra gotas de chuva, né, que não vão cair direto, nem quando é aquela chuva torrencial que pode compactar o solo e ser ruim, essa palhada, essa cobertura morta vai fazer com que a água caia e vagarosamente essa água vai entrando no solo e o solo tem tempo para chupar ela. Porque quando cai muito direto, o que acontece? A água sai deslizando ali pela superfície do solo e isso pode causar erosão. Isso é muito ruim. Então era basicamente isso que eu queria falar sobre a cobertura do solo, né? Agora dá se o Separa quiser começar a fazer a apresentação e a gente ter um tempinho maior no final para bater uma conversa mais descontraída, aí você que sabe, Dé. Ou se alguém tiver uma pergunta também sobre essa parte aqui. Quer que pare de apresentar, Débora? Você Não, que sabe. Se você puder apresentar, por favor. Tá bom, tranquilo. Você só vai avisando aí quando eu tenho que passar, tá bom? Beleza, valeu. Boa. Acho que a gente pode ir complementando, né? Continuando. Eu e a Ale, que vamos apresentar mais para frente, somos do Separa, e a gente vai complementar essa apresentação falando bastante da relação da matéria orgânica, né? E vou começar falando um pouquinho dos diferentes tipos de adubo que a gente tem, né? A gente tem fertilizantes orgânicos simples. Lembrando que esses fertilizantes orgânicos não necessariamente estão dentro da legislação da produção orgânica de alimentos, né? São orgânicos, a gente fala de origem natural mesmo, né? Mas esses fertilizantes orgânicos simples, eles podem ser tanto de origem animal como de origem vegetal, né? Como os estercos animais, as tortas de mamona, borra de café, entre outros que eu vou citar um pouco mais para frente. Mas são aqueles mais simples mesmo que você aplica no solo. Também a gente tem os orgânicos mistos, que é essa relação entre dois ou mais fertilizantes orgânicos simples juntos, né? Como as cinzas, que é uma fonte de potássio muito boa para o solo. E nesse caso, a gente colocar cinzas junto com a torta de mamona, que é uma fonte de nitrogênio, acaba trazendo esse potencial mesmo para o solo, né? Esse é só um exemplo, mas tem muitos outros tipos de fertilizantes mistos que podem ser usados. Mas na nossa apresentação aqui, a gente vai focar nos fertilizantes orgânicos compostos, que muita gente acaba achando que normalmente colocar algo para decompor já pode falar que é um composto. O composto, a diferença dele é porque ele não é um fertilizante natural, ele é um fertilizante de um processo químico, bioquímico, físico-químico, através dos micro-organismos do solo, né? Então, ele passa pelo processo de compostagem, ou pelo processo de vermicompostagem também, né? Que as pessoas fazem em escalas grandes ou em escalas pequenas, como em baldes, né? Nas suas casas, apartamentos, e acaba gerando o produto que é o composto orgânico e o vermicomposto, que é o humus de minhoca. E também a gente tem os fertilizantes organominerais. Esses fertilizantes, eles não passam por nenhum processo, como os fertilizantes compostos, mas eles são basicamente a mistura de fertilizantes orgânicos simples ou compostos, né, com fertilizantes minerais. Nesse caso, eles devem ser naturais, né, ou seja, não processados quimicamente, caso você queira que ele esteja dentro da legislação da produção orgânica. Aí você tem que ver toda a dosagem e tudo mais. Mas esses fertilizantes minerais, nesse caso, não precisa ser processado quimicamente. Lembrando que quando a gente coloca esterco fresco no solo, ele pode conter micro-organismos patógenos, né, causadores de doenças para os homens ou para as plantas mesmo, para quem for consumir esse alimento que foi adubado com esse esterco, né? Então, é legal fazer uma cura, né, um processo de maturação desse esterco, ou até mesmo passar pelo processo de compostagem, que eu vou explicar um pouco mais para frente, que a temperatura acaba esterilizando, né? A palavra não é essa, mas acaba controlando esses micro-organismos patógenos. Você pode passar.
Mas agora eu vou explicar um pouquinho da relação carbono-nitrogênio, que o Tiago falou um pouco antes, mas que é uma relação muito importante para a decomposição dos materiais, né? E essa relação é muito importante que ela seja de 30 para 1, pensando numa escala molecular. E isso representa 3 partes de carbono, de materiais carbônicos, para uma parte de materiais nitrogenados. E esse carbono, né, que seriam as folhas secas mesmo, esse carbono ele entra como fonte de matéria orgânica e também de energia para os micro-organismos, né, da compostagem. Então, para você suprir essa demanda de carbono, você pode colocar as folhas secas, serragem, bagaço de coco. Vocês aí do SAF, acredito que tenham bastante palha de banana, né, para colocar também nessa compostagem, capim seco, restos de podas. E aqui eu coloquei essa foto das folhas, porque para quem for fazer compostagem em escalas menores, normalmente usa folha de varreção, né? Então, pensar numa escala grande e também numa escala pequena, para quem for fazer, essa relação é importante nas duas questões. Pode passar, por favor. E o nitrogênio, ele entra no processo acelerando a decomposição, né? Porque ele é essencial para o crescimento dos micro-organismos, né? O nitrogênio entra na formação das proteínas, em diversos outros mecanismos mesmo metabólicos dos micro-organismos. Então, ele é exigido, claro, em quantidades muito menores do que o carbono, mas ele é essencial dentro dessa relação. E os materiais ricos em nitrogênio podem ser esterco de galinha ou de vaca, né? As leguminosas mesmo, que nem os meninos citaram anteriormente, podem ser usadas tanto direto no solo como entrar para a compostagem. Folhas de fruteiras, restos verdes de podas. Então, a gente tem diversos materiais nitrogenados mesmo. E para quem for fazer em casa, né, numa escala menor, a gente recomenda restos de folha, restos de cascas de frutas, de legumes, que nem eu coloquei ali na imagem acima, porque esses alimentos, né, esses restos, até mesmo borra de café ou cascas de frutas, assim, de ovo, entra como materiais nitrogenados. Aqui nessa tabela eu trouxe a relação CN desses materiais que a galera coloca para compostar mesmo. E como vocês podem comparar aqui, por exemplo, o esterco de galinha e o esterco de porco tem uma relação de 10 para 1, que é uma relação baixa. Ou seja, tem bastante nitrogênio, são materiais muito nitrogenados. Comparando com a palha de milho e a serragem de madeira, olha a serragem, mais de 800 para 1. Então, é muito carbono. Então, a gente consegue ver os materiais que podem entrar como essa parte de nitrogênio, né, nessa relação 1, e a relação de 3 pode entrar essa serragem, a palha. E aqui embaixo eu coloquei também a torta de mamona, que a relação CN dela é 7,8 para 1, mais ou menos 10 para 1, que é bem próxima do esterco de galinha, que é muito usado para adubação ou para compostagem mesmo como material nitrogenado. Então, se na sua casa ou na sua propriedade vocês não produzem, vocês não geram mesmo esses materiais de resíduos animais, a torta de mamona é um excelente material para ser colocado como nitrogenado mesmo. Pode passar, por favor. Então, aí a gente coloca esses materiais, né? Se você for fazer uma pilha, por exemplo, você vai fazendo ela alternada. Coloca primeiro a base seca, né? Que seria o carbono. A base úmida nitrogenada, seja ela esterco ou seja ela dentro da sua casa com seus restos de alimentos. E depois 3 partes de outra matéria seca. E você vai intercalando. E sempre deixar a matéria seca por cima para não atrair insetos ou até mesmo odor. E aí você vai sempre intercalando essas questões para ter uma relação bem concentrada. Mas caso a relação CN não esteja adequada, né, para compostagem, o Thiago estava falando antes da relação CN alta para outros fins, mas para o fim da compostagem, da decomposição, uma relação alta ou muito baixa não é muito viável.
Então, a relação CN alta, ou seja, tem muito carbono, muita matéria seca, do que o necessário, a gente fala, ela faz faltar o nitrogênio mesmo, né? E isso acaba limitando o crescimento dos micro-organismos e o carbono não vai ser todo degradado, né? Vai sobrar umas folhas, algumas coisas ali que não vai deixar o composto homogêneo. Então, vai fazer com que a compostagem demore um pouco mais para ser feita, ou até mesmo acabe não sendo feita, né? Caso não aconteça a imobilização. Essa imobilização do nitrogênio, o que é? É quando sobra matéria seca, né, para ser degradada, e essa pilha de composto, quando ela está no solo, ela meio que rouba nitrogênio inorgânico do solo, que já está disponível para as plantas, ela pega esse nitrogênio, transforma em nitrogênio orgânico de novo, para que ele consiga degradar o carbono que já estava lá. Então, por isso que não é muito recomendado você pegar os seus restos de alimento, o seu esterco, e já colocar direto no solo que está sendo cultivado. Porque os nitrogênios mesmo, os nutrientes que estão nesse solo disponíveis para as plantas, eles vão voltar para uma forma mais complexa, para que elas possam decompor esse material cru que você colocou, né? Então não é muito recomendado. Ou você espera ele maturar e depois coloca, ou coloca numa terra que vai, depois de 3, 5 meses, ser cultivada, ou faz o processo de compostagem e depois aplica o composto. Mas para uma. Outra forma de você evitar perdas de nitrogênio, nesse caso, em que o nitrogênio já está numa concentração muito baixa, é não adicionar cinzas, porque as cinzas acabam tirando um pouco desse nitrogênio, né? Fazendo com que ele se volatilize. Mas quando tem uma relação baixa de nitrogênio, de CN, ou seja, muito nitrogênio para pouco carbono, né? De acordo com o necessário, esse nitrogênio acaba sendo. Só um momento, tô tirando a luz que bateu um calor aqui. Esse nitrogênio fica em excesso. E aí ele pode ser perdido, tanto por volatilização, né, que nem eu falei agora há pouco, como amoníaco, que é esse caso, né, causando maus odores. E não é um processo que a gente quer na compostagem, né? A gente sempre fala que a compostagem não gera odores, mas nesse caso, se você não fizer uma relação CN e tem outros demais pontos que não devem ser feitos para não atrair odores, vai acabar acontecendo. E outro risco é de lixiviação do nitrato, que acaba causando poluição de cursos d'água, né? Mas então, realmente, a relação CN ideal é de 3 partes de carbono, 3 partes de matéria seca, para uma parte de nitrogenados, que foi o que eu apresentei anteriormente. E esse carbono, e esse nitrogênio e o carbono, né, serão utilizados pelos micro-organismos, e aí acontecerá o processo de mineralização, que é praticamente transformar esse material orgânico complexo em material inorgânico, que vai ser estável e disponível para as plantas. Pode passar, por favor. Mas aí, quando o composto já está pronto, essa relação CN acaba diminuindo, ficando de 10 para 1 a 20 para 1, e acaba que, por exemplo, 2 partes do carbono que foram colocadas vão virar CO2. Então, os outros nutrientes que já estão nesse composto acabam ficando mais concentrados, né? Então, concentra outros nutrientes como fósforo, potássio, cálcio no seu material que vai ser colocado posteriormente nas suas plantas. E também, o composto que está devidamente preparado e curado, né, que nem eu falei, maturado e tal, ele está livre de sementes ativas, sementes tanto que você gostaria de ter na sua plantação ou não, além de estar livre de patógenos e de ervas daninhas, porque normalmente eles são destruídos nas fases termofílicas, que eu vou explicar um pouco mais à frente, que é quando a temperatura da composteira aumenta muito. Então, esses compostos acabam sendo destruídos, assim, né? E aí, para você observar se o seu composto está pronto, se você está fazendo a sua compostagem, para você ver se ele está pronto, ele vai estar homogêneo, não vai dar para você ver folha ou cascas e tudo mais.
Ele também vai estar com cheiro de terra molhada, né? Não vai estar com algum cheiro de decomposição. E a umidade dele vai estar baixa, sabe? Durante o processo, a umidade dele acaba sendo um pouco mais elevada, mas nesse processo a umidade vai estar um pouco mais baixa. O tempo é próximo de 3 a 5 meses, se a sua relação CN estiver boa, tiver uma boa aeração, todos os processos estiverem corretos, assim. Caso vocês queiram saber mais sobre como fazer a compostagem, todos esses processos de umidade e tudo mais, depois a gente vai passar no nosso canal do YouTube do Separa, certinho, tem vários vídeos explicando como faz, tanto em casa quanto em grande escala, e aí vocês podem ver, mas aqui a gente está focando um pouco mais nos atributos internos para ele ficar pronto. Pode passar, por favor. Então, um solo saudável, né, ele tem seus atributos físicos, químicos e biológicos equilibrados para permitir a vida nele, né? Então, para decompor a matéria orgânica, precisa ter uma quantidade de umidade ideal, né? Uma temperatura boa, tem que ter micro-organismos, alimentos, aqui a gente falou um pouco sobre os nutrientes para esses micro-organismos conseguirem sobreviver, né? E tanto para fazer com que essa matéria orgânica se degrade, quanto posteriormente, quando essa matéria orgânica for colocada no solo, ela também vai garantir que esse solo tenha esses mecanismos equilibrados, sabe? Ela vai trazer uma temperatura equilibrada, vai trazer uma umidade para o solo. Depois eu vou explicar para vocês certinho, mas a matéria orgânica ela é considerada um indicador muito útil para avaliação de qualidade do solo. Então, solo com bastante matéria orgânica não vai acontecer, que nem o Lucas falou, né? De ter uma vossoroca, de acabar ocorrendo erosões. Não. E essa importância, né, da matéria orgânica, ela apresenta mesmo pelos compostos bem complexos que a gente coloca, né? Essas substâncias complexas que a gente coloca nela, que é a adição de resíduos de diversas naturezas e em diversos estágios de decomposição, que acabam ocasionando a transformação contínua, né, de fatores biológicos, químicos e físicos do ambiente que ele está envolvido. Pode passar. E aqui eu vou falar um pouquinho dos benefícios físicos e biológicos para o solo da matéria orgânica no solo. A gente fala bastante da densidade, né, do solo, que a matéria orgânica, quando ela é colocada tanto superficialmente quanto envolvida no solo, ela acaba diminuindo a densidade do solo, né? Quando o solo está muito denso, muito compacto, e a matéria orgânica, ao longo do tempo, com a formação de agregados, né, ela vai acabando com isso. E quando o solo está com muitos agregados não estáveis ou pouco estáveis, como é o caso dos solos mais argilosos, qualquer peso ou chuva que é feito nele já destrói esses agregados, sabe? Então acaba compactando muito. Esses agregados são como se fossem colóides, moléculas maiores assim de solo que acabam possibilitando uma porosidade maior. Então é como se fossem bolinhas no solo. E se eles estiverem maiores, se eles estiverem mais fortes, mais estáveis, não vai ser qualquer compactação que vai destruir eles, entendeu? Que é o caso dos solos argilosos, que nem eu falei agora. Então, a matéria orgânica também possibilita a maior porosidade, né? Tanto macroporos quanto os poros em geral do solo, que auxiliam também na infiltração e na drenagem de água para as plantas e do crescimento das raízes. A partir do momento que tem mais poros, tem mais espaço para essas raízes crescer, elas vão se desenvolver, que nem está aqui na foto, né? O solo à direita tem muito mais matéria orgânica, então as raízes conseguem se desenvolver, elas têm mais água e também tem maior aeração do solo, que possibilita a maior atividade microbiana, né? Aqui eu coloquei a relação da temperatura. Quando a matéria orgânica é colocada sobre o solo, né, como cobertura, que nem os meninos falaram, a temperatura é mantida equilibrada. Então, não tem picos de muito quente ou acaba esfriando muito durante a noite. Ela acaba realmente mantendo uma temperatura ideal para os micro-organismos e para as plantas que estão vivendo nesse solo. Além da temperatura afetar bastante durante o processo de decomposição, né, durante a compostagem, que também está ligada ao controle de patógenos, que nem eu falei. Mas depois que ela é colocada nesse solo, ela permite muito o crescimento da diversidade de organismos, micro-organismos e até mesmo de plantas que vão crescer nesse ambiente. E a compostagem, basicamente, ela tem 3 fases, né? A fase mesofílica, que é de início,
ela tem mais ou menos uns 15 dias, assim, e chega a uns 40 graus. Então, os micro-organismos começam a decompor, né, as matérias mais simples, e aí depois tem a termofílica, que nessa acaba demorando um pouco mais, e a temperatura acaba chegando até a 70 graus Celsius. Então, tem uma atividade microbiana muito alta. E aí, quando sobe essa temperatura, os micro-organismos vão morrendo, né? Porque vai desnaturar suas proteínas, eles não vão conseguir sobreviver a uma temperatura tão alta. E isso faz com que tenha o controle de patógenos mesmo, sabe? Vai controlar tanto patógenos, como eu falei antes, né? Das sementes que vão estar nesse solo. E a última fase é a fase de maturação. Eu acabei não colocando no slide, mas eu acho que é importante explicar mais ou menos essas fases para vocês saberem do porquê desse controle de patógenos, né? Essa última fase de maturação é um esfriamento da composteira até ela ficar numa temperatura ambiente e diminui a acidez do composto, né, dos materiais que foram colocados no composto. Se eles forem muito ácidos nessa parte da compostagem, vai diminuir a acidez, que é uma coisa boa para o solo. E também diminuir um pouco a atividade microbiana, né? Que antes estava muito alta a temperatura, agora elas vão estar mais tranquilas. E aí, nesse tempo, vai estar no final, e aí eles vai finalizar mesmo a compostagem, né? Então, aqui, eu apresentei um pouco dessa complexidade da matéria orgânica, né? E alguns benefícios físicos e biológicos. E a Letícia vai falar um pouquinho para vocês sobre os benefícios químicos que a matéria orgânica tem no solo. Oi, pessoal, boa noite. Dando continuidade, então, a falar sobre os benefícios da aplicação de composto orgânico para a química do solo, falar sobre os aspectos de pH, da matéria orgânica no solo, da CTC e dos nutrientes. E aí, depois, para finalizar, vou falar um pouco sobre como aplicar realmente o composto no solo. Então, para começar, primeiro o aspecto do pH. O composto orgânico ele tem efeito corretivo no solo. Então, ele causa aumento no pH. Ele atua como calcário, assim. Tanto que tem alguns estudos que analisaram até a possibilidade de substituir a calagem pela adubação com o composto orgânico. E esses estudos mostraram que é realmente possível fazer isso. Então, agora só falta mais interesse, assim, em adotar essa alternativa, porque ela realmente funciona. E esse efeito que o composto tem sobre o pH, ele acontece primeiro devido à presença de ânions orgânicos no composto, que são cargas negativas, que elas conseguem absorver os íons H+, da solução do solo, que são os que são responsáveis pela acidez. Então, absorvendo esses H+, a gente tira eles da solução e diminui a acidez por consequência. E, além disso, também o composto orgânico ele libera cátions básicos, que são elementos que são nutrientes das plantas também, e eles contribuem para neutralizar a acidez do solo. Esses são os que eu deixei escrito aí, o potássio, cálcio e o magnésio. Pode passar, por favor, Lucas. Aí, segundo aspecto, a matéria orgânica do solo, ela é dividida em, basicamente, 3 formas básicas, que é a biomassa viva, que aí é tudo o que é vivo dentro do solo, micro-organismos, organismos, raízes das plantas, toda a parte subterrânea das plantas, na verdade, também rizomas, etc. Depois, segundo os resíduos mortos, que aí, de novo, é tudo que é morto, está no solo, os organismos, micro-organismos, resíduos vegetais. E, em terceiro, o humus, que aí é uma mistura de substâncias que já estão decompostas ou estão em processo de decomposição. E aí elas já não têm uma forma específica, então a gente não consegue mais reconhecer ali os organismos que entraram em decomposição, né? Os organismos, os tecidos, eles já não são reconhecíveis. E o composto que a gente aplica no solo, ele contribui para aumentar a quantidade de matéria orgânica no solo, porque ele introduz humus no sistema. Então, aí esse humus, ele pode ser mais ou menos estável, o que significa ser mais fácil ou mais dificilmente decomposto. Ou seja, então, quanto mais estável for esse humus, essa matéria orgânica que a gente introduz no solo, mais facilmente ele vai ser, mais dificilmente ele vai ser decomposto pelos micro-organismos. Então, ele vai permanecer por mais tempo no solo, proporcionando os benefícios da matéria orgânica, que a gente vai falar com mais detalhes nos próximos slides. Mas só para começar a discussão, então, esse humus, ele aumenta a retenção de nutrientes e fornece nutrientes pela mineralização, que significa, então, que esse humus ele vai sendo decomposto aos poucos e ele vai liberando lentamente nutrientes para as plantas.
Pode passar. Próximo, então, a CTC, que é a capacidade de troca de cátions. É um termo técnico, né? Mas significa, basicamente, o estoque de nutrientes do solo. A CTC é uma medida da quantidade de nutrientes que aquele solo consegue acumular, que ele consegue segurar, sem perder por lixiviação, que é quando os nutrientes são carregados pela água da chuva ou pela água da irrigação. Então, o composto, ele contribui para aumentar a CTC, então, ele aumenta a capacidade do solo de segurar esses nutrientes que vão estar disponíveis para as plantas absorverem. Isso porque o composto, ele é formado pelo humus, como a gente falou, como eu falei no último slide. Então, o humus, ele é cheio de cargas negativas, que essas cargas são os lugares, assim, os pequenos locais nas partículas do solo, onde os nutrientes ficam presos, protegidos da lixiviação e disponíveis também para as plantas absorverem. Então, quanto maior for a estabilidade desse humus que a gente acrescenta no solo pelo composto, mais tempo ele vai estar disponível ali no solo para reter os nutrientes e manter essa CTC alta, que é uma característica que a gente quer. Porque, então, a CTC alta significa que a gente está mantendo alta a quantidade de nutrientes que o solo consegue reter. Pode passar. Então, agora sobre os nutrientes, o composto orgânico, ele tem a capacidade de aumentar os níveis tanto de nitrogênio, fósforo e potássio, o NPK, quanto de magnésio e cálcio. Mas a quantidade de cada um deles que o composto vai conseguir disponibilizar para o solo depende da composição química desse composto. Então, depende lá atrás dos materiais que você usou para compostar. E aí eu vou falar um pouco sobre a forma como o composto disponibiliza cada um desses nutrientes. E aí, para falar sobre esse assunto, que é um pouco complexo, eu estudei alguns artigos, eu li artigos e pesquisas. Eu vou trazer aqui só realmente uma pincelada para a gente conseguir entender melhor como que o composto fornece nutrientes para o solo, porque esse é um assunto muito amplo, muito denso e não tem tempo, e também eu nem saberia como falar mais profundamente sobre isso. O nitrogênio, então começando por ele, que é um nutriente que é mais requisitado pelas plantas para a realização das reações químicas mais básicas, do metabolismo. O composto ele fornece nitrogênio para o solo à medida que o humus vai se decompondo. À medida que os micro-organismos degradam esse humus, eles vão liberando moléculas de nitrogênio. E aí a velocidade com que isso acontece, que esse nitrogênio vai sendo liberado, e a quantidade de nitrogênio que vai ser liberada também, esses dois aspectos dependem dos materiais que foram utilizados para fazer a compostagem. Porque alguns materiais eles são mais facilmente decompostos, outros mais dificilmente. Então, aí, isso afeta a velocidade de mineralização, o tempo que vai demorar para esse nitrogênio estar disponível. Alguns materiais têm mais nitrogênio, outros menos, também isso afeta, então, a quantidade final que a gente vai ter no solo. Mas aí, para falar um geral, eu trouxe aqui esse gráfico que eu tirei de um estudo sobre a liberação de nutrientes de composto de resíduo urbano domiciliar, que é a compostagem que a gente faria em casa, assim, com o que a Débora falou, por exemplo, de restos de cozinha, cascas de frutas, de legumes. Então, esse estudo constatou ali que em 126 dias, 17% do nitrogênio orgânico total, ou seja, todo o nitrogênio que estava contido nas moléculas de humus, 17% desse nitrogênio total foi mineralizado, foi transformado em formas que as plantas conseguem absorver em 126 dias. O que é um número bem bom. Tipo, a gente pode ver aqui no gráfico que esse gráfico mostra o processo de mineralização, a quantidade disponível desse nutriente ao longo do tempo. Ele vai só ter 126 dias, mas esse processo é muito longo, ele demora meses e até anos. Então, a gente pode ver que, no início, o processo é mais intenso. Nos primeiros dias acontece a maior disponibilização de nitrogênio, a maior mineralização, em menor tempo, então é mais rápido. Então, a curva cresce bem rápido ali, nos primeiros dias, até uns 50 dias, e depois ela vai se estabilizando. Então, isso significa que o composto, ele libera bastante nitrogênio no início do processo de decomposição, e aí depois, ao longo dos anos, quando a curva está estável, a quantidade de nitrogênio que está sendo mineralizada é a mesma,
ele vai disponibilizando esse pouquinho de nitrogênio constantemente, assim, ao longo de até uns 5 anos. Então, por isso que é importante a gente fazer uma aplicação recorrente de composto orgânico no solo para continuar havendo essa disponibilização lenta de nitrogênio. Então, aí como a gente tinha visto também, a gente pode falar sobre a estabilidade do humus, isso afeta também, porque quanto mais estável for esse humus, essa matéria orgânica, mais tempo o composto vai passar no solo, fornecendo nitrogênio. E aí uma outra questão que é interessante sobre o nitrogênio é que se a gente aplicar doses excessivas de composto, tipo, se a gente colocar muito composto no solo, a quantidade de nitrogênio que vai ser disponibilizada na forma mineral, ela vai ser menor. Então, quanto mais composto, menos nitrogênio, mas isso acontece porque o excesso de composto, ele faz com que aconteça um processo que chama desnitrificação. É um processo que transforma o nitrato, que é a forma de nitrogênio inorgânica que está disponível para as plantas, né, que elas podem absorver. Esse processo transforma o nitrato em gás nitrogênio, que esse gás ele é volátil e se perde para a atmosfera. Então, a gente acaba perdendo o nitrogênio se a gente não dosar bem a quantidade de composto que a gente vai usar. Pode passar. O fósforo, então, ele é o nutriente que o composto mais consegue disponibilizar para o solo. Porque, além de ele ser como o nitrogênio disponibilizado à medida que o humus é degradado, o composto também consegue aumentar a quantidade de fósforo porque ele melhora as qualidades químicas do solo. Como eu falei antes, o composto ele aumenta o pH do solo. E pHs mais ácidos, eles propiciam uma reação entre o fósforo e óxido de ferro e alumínio, que faz com que aconteça uma ligação muito forte entre as moléculas desses óxidos e o fósforo. Então, eles fixam esse fósforo e deixam ele indisponível para ser absorvido pelas plantas. Então, quando a gente coloca composto no solo, o pH sobe, e aí, por consequência, esse fósforo ele fica disponível. Então, com o aumento do pH, essa reação não ocorre. E aí, o fósforo pode ser ali guardado pelas partículas do solo para depois ser absorvido pelas plantas. Pode passar. Por fim, então, o potássio, cálcio e magnésio, eles também são disponibilizados pela degradação do composto mesmo. São elementos que os micro-organismos, quando eles vão degradando a matéria orgânica, o humus, eles vão liberando para o solo, como o potássio e o nitrogênio também. Pode passar. Só um minutinho. Então, para a gente fazer a aplicação do composto, a gente tem basicamente duas formas para fazer isso. A gente pode colocar o composto em cima do solo, sobre o solo, para cobrir ele, ou a gente pode incorporar ele nas camadas mais superficiais do solo. A gente pode trabalhar o composto nessas camadas do solo. E aí a escolha entre essas duas técnicas, ela depende do objetivo que você tem em mente, o que você quer fazer com esse composto. Por exemplo, se o que você espera é proteger o solo, cobrir esse solo, a primeira opção é melhor, porque aí o composto vai ficar em cima ali e ele vai proteger o solo do impacto da gota da chuva, da irrigação, do sol excessivo, das perdas de umidade também. E a gente sabe, né, que é muito importante manter sempre o solo coberto. Então, essa técnica é uma boa alternativa, assim, para a gente proteger o solo e ainda fornecer nutrientes enquanto a gente protege o solo. Mas aí, se a intenção é fazer a adubação, fertilização do solo mesmo, a segunda opção é melhor. Porque aí, como o composto ele vai estar em contato direto com o solo, com os micro-organismos, esse processo de decomposição da matéria orgânica, ele vai ser favorecido, vai acontecer mais rápido, de uma forma mais eficiente, porque realmente o composto vai estar ali em contato com os micro-organismos. E outras formas também que a gente pode usar o composto é diretamente ali na cova da muda ou da semente, a gente mistura ali um pouquinho, bem pontual, ou a gente pode usar também para plantar em vasos. Ele pode ser um substrato para a gente fazer esse cultivo no vaso
É só misturar duas partes de composto para uma parte de areia, ou de perlita também, que é aquela pedrinha pequenininha. E aí a drenagem fica melhor, ele fica mais aerado e a gente pode usar ele como substrato. Pode passar. E aí é isso que a gente tinha para trazer para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido alguma coisa nova. E aí, qualquer dúvida, a gente pode conversar agora e tentar responder. Só reforçando que, para quem tiver interesse, ou a gente pode mandar para todo mundo, a gente vai encaminhar alguns materiais que a gente utilizou. Então, tem algumas coisas bem interessantes, tipo algumas cartilhas, que para quem é agricultor é bem útil, né? É bem prático. E eu achei muito legal a apresentação, ler a ideia, ficou bem legal. Ficou bom mesmo, eu gostei bastante, pô, parabéns. E caso ninguém queira fazer uma pergunta agora, eu gostaria de perguntar se quem aqui é agricultor, né? Eu acho que o Sítio Badoqueiro, ele é, né? Imagino. Com certeza. E eu esqueci o seu nome, é que tá escrito Paulo. Paulo Kazujiro. Ah, o microfone tá desligado. Será que para a apresentação aqui? Eu queria, porque eu não tô conseguindo ver a cara dela. Eu queria ver também. Acho que pode, na boa. Pode parar. Agora vai ser mais um bate-papo. Pode parar de gravar também, eu acho, né? Acho que sim, pô.